Universidades hoje é ensino médio parte 2. Aluno até o terceiro, quarto ano não sabe fazer uma pesquisa, não sabe fazer coleta de dados. Como é que vê os professores atualmente? Os nossos professores atuais, muitos deles vão no mercado de trabalho por causa das dificuldades. O ensino é uma coisa muito séria. Well. Seja bem-vindo a mais um episódio do Bem Podcast. Para ser mais concreto, o 5º episódio do Bem Podcast. E para o programa de hoje, temos 2 convidados que vão aqui nos alimentar com seu saber de forma muito precisa e valiosa, até porque o tema de hoje vai girar em torno da profissão de professor e a posição do estudante universitário. O que é que um enfrenta e o outro também consegue, o outro passa, ou seja, o que é que o professor universitário ou o professor de modo geral passa e o que é que o estudante universitário passa ou já passou, uma vez que trouxe aqui um convidado que já não é estudante universitário, licenciou-se há pouco, mas ainda tem em sua memória todas aquelas vivências no decorrer da sua formação. E vou passar diretamente o microfone ou a palavra aos meus convidados que de primeira peço que se apresentem. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou Marcelino Manuel Matias Camon, mais conhecido por Camon. Antes de mais, gostaria de agradecer pelo convite formulado. Ok. Foi um convite que foi muito fácil aceitar, porque são jovens que estão com essa dinâmica, então devemos sempre dar valor à juventude, que é a força motriz da nossa grande sociedade. E sem mais delongas, eu, como disse, sou professor universitário, faço publicidade, dou aulas no Instituto Superior Alvorecer da Juventude, nos pais, isso na urbanização Nova Vida. Certo. Sou formado em Relações Internacionais, na vertente econômica, Ok. e levo já uma longa estrada de docência. Nesse preciso momento, no ramo do ensino superior, leciono desde o ano 2019, já no ensino médio desde 2005. Antigo. No ensino médio eu formei-me em Geohistória, sou formado em Geografia e História. A pedagogia é um ramo que eu amo, independentemente de não estar a exercer no ramo do Estado, Ok. mas não há até então uma profissão com maior gabarito como esta, porque formam mentes, forma pessoas, e um docente tem que estar sempre atualizado e abalizado para a dinâmica do mundo contemporâneo que vivemos hoje. Claramente. Muito obrigado. Claramente. Eu que agradeço mais uma vez por aceitar o convite de participar aqui no nosso programa. E deixo já aqui uma frase que diz o seguinte: um bom professor é como uma vela, consome-se para iluminar o caminho para os outros. Evidentemente. E nós temos aqui alguém que foi iluminado por um professor, tal como eu também fui iluminado. E vamos conhecer o nosso iluminado, que é o... Muito obrigado, Marcelino Chimumba Sombanha. Que bom. Agora nas vestes de estudante universitário, em jeito de representatividade. Certo. Porém formado pelo ICE de Luanda, no curso de ensino de psicologia, atualmente exercendo a função de psicopedagogo. Que bom, que bom. E formou-se recentemente, isso foi em que ano? Isso é agorinha, né? Agorinha. Bem recente mesmo. Bem recente, menos de 2 anos. Certo. Há menos de 2 anos. Boas. É para dizer a você que nos acompanha que o nosso programa é patrocinado, ou seja, não diria patrocinado. Tem como parceiro a Kings Barber, Barberia Canvula, que é a barbearia que trata do meu look. Por isso é que eu estou assim, limpo. Então, essa barbearia Canvula que está no Kazenga, eu diria na portaria do Kazenga,
que é aí perto à Filda, a ex-Filda. No lado oposto dos prédios, tem aí a barbearia. Os contactos estão aí, podem ligar. Dizer que se você chegar nessa barbearia e dizer que vem pelo Bem Podcast, vai receber desconto de 30%. Principalmente você que nos segue, você que nos acompanha, mas não pode só chegar, venham pelo Bem Podcast, claro. Tens que seguir o Bem Podcast, tens que subscrever no nosso canal no YouTube, tens que seguir a barbearia Canvola, ou a Kings Barber Canvola, e chegar lá dizer que venho em nome do Bem Podcast, que vais receber um desconto de 30%. Para dizer que o corte de crianças em 1000 kwanzas, então chegando lá em nosso nome, em representação ao Bem Podcast, vais pagar simplesmente 700 kwanzas. Então está aqui uma vantagem de ser nosso seguidor e nosso subscritor. Convidados, antes de entrarmos literalmente no tema, vou pedir que olhem para a tela porque temos um presente para os convidados. Temos aqui o Marcelino Camon. Incrível porque os dois são Marcelino e o Marcelino Sombanha. Boa. Pedimos ao nosso designer, né? Eu também sou designer, mas temos mais um designer que trabalha conosco, que pedimos que fizesse essa homenagem aos nossos convidados. Obrigado. Né? Então, é este o presente que damos aos nossos convidados. Quem fez isso é o nosso rapaz Bruno Blessed, um rapaz muito talentoso e bastante criativo, apesar de que usou a inteligência artificial, mas ele não trabalha só com a inteligência artificial, ele também faz do zero, com todos os traçados, do mesmo jeito que está aqui, mas pedimos que fizesse mesmo com a inteligência artificial, porque é a nova dinâmica. Certo. E A é o nova que tendência está, de- exatamente, é a nova tendência, então não poderemos deixar passar assim. Boa. Muito bem. Boa. Ótimo. Ok. Já começo a me rever, né? Né? Exatamente. Fosse melhor transformar-me na imagem ali. Exatamente. Vamos começar agora a entrar mais para o nosso tema. E vou passar primeiramente a palavra ao nosso professor, que prefere ser chamado por Professor Camon. Professor Camon. Professor Camon. Então, como vê essa profissão, já que outrora era visto como uma profissão filantrópica, não como uma profissão como tal, mas dava-se mais ao tratamento como uma atividade filantrópica, hoje é tido como uma profissão. Como é que vê essa profissão? Bom, sendo o mais realista possível, esta profissão, na minha modesta opinião, não existe uma outra igual a esta. Por quê? Porque a profissão de docente é uma profissão que requer muita dinâmica, muita dedicação, muita investigação e muito trabalho. Porque um professor, se não tiver essas dinâmicas, dificilmente vai conseguir transformar mentes, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico. Sim. Aqui o senhor Yuri Gaspar, à Certo. minha frente, hoje está aqui, porque ontem foi um estudante, hoje também a tendência é ir lá para o professor, por isso é que o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico. Hoje aprende e amanhã ensina e vice-versa. Por isso, é uma profissão que, na minha modesta opinião, não há uma igual. Muito bom. Já está sensivelmente mais de 10 anos, não? Bom, no ensino superior, como disse, eu comecei em 2019 Certo. a dar aula no ensino superior. Sim. Já no ensino médio desde 2005, porque eu sou professor desde o ano de 2005. Eu terminei meu ensino médio em 2006. Sim. Isso pelo Instituto Médio Quimamuenho do Bengo, em Cachito, da educação. Então, de lá para cá sempre foi. Em Viana, por exemplo, quase todos os colégios de Viana Conhecem o professor Camon? conheço o professor Camon. Mas no ensino superior, como terminei meu ensino superior em 2014, faço a publicidade pelo Instituto Superior Outanga, Instituto Superior Técnico de Angola, Outanga. Conhecemos. E de lá para cá, desde 2019, que dou aulas no mesmo ramo, isso nos pais, como disse, no
no Instituto Superior Alvorecer da Juventude. É uma maravilha, porque quando faz as coisas com amor, é mais fácil dar certo. Muito obrigado. Boas. Já, já, já começou por um ponto bem interessante, que é fazer as coisas por amor. Como é que vê os professores atualmente? Os professores universitários atuais aqui no nosso país, Angola. Bom, é uma pergunta muito pertinente e também muito atuante. Hoje em dia, os nossos professores atuais, muitos deles vão no mercado de trabalho por causa das dificuldades. E que, na minha modesta opinião, não seria assim. Seria mesmo por causa da formação e bem por causa da dedicação. Muitos professores que estamos lá, muitos não são comprometidos com o ensino. E porque, como há déficit, já sabemos, faça a redundância na nossa realidade, disse que a educação, praticamente, vamos lá na nossa rede social, os professores são tidos como mendigos, faça a redundância. Okay. Então, muita gente vai e depois, hoje em dia, é praticamente o setor, é o ministério que mais faz concurso público, sim. Então, as pessoas vão lá, muitos vão lá de paraquedas, mas, como se diz, um professor universitário, e não só universitário, tem que ter aquela palavra chá, que é CHA. O C de conhecimento, sim. o H de habilidade e o A de atitude. Por isso é que um professor deve ter as 3 palavras do saber. Quem tem conhecimento sabe. E tem muitos professores que sabem, mas têm dificuldade de transmitir aquilo que eles sabem. Okay. Tem outros que sabem transmitir, mas não têm um bom relacionamento com o estudante. Não sabem lidar com o estudante. Porque muitos professores universitários atuais nem conseguem ficar ao lado do estudante e pensam que somos superior. Porque como eu estudei e tinha muita dificuldade, os professores me apertaram demais e eu também quero apertar os estudantes. Mas o ensino não é assim. O ensino é dinâmico e pronto, ainda requer muita estrada, mas creio que hoje em dia também muitas instituições, os professores já são comprometidos, mas ainda, verdade seja dita, nos falta muito, porque o ensino é uma coisa muito séria. E quando se fala de formar pessoas, hoje em dia, estou a ver aqui nessa sala, vejo aqui o Dr. Marcelino, hoje em dia você consegue ver com essa dinâmica, porque aprendeu bem. Porque se não aprendesse bem, não teria o chá, como diz, que tem agora. O conhecimento, a habilidade. Conhecimento, habilidade e atitude. atitude. CH. O professor que não tem chá tá aí, é um mercenário. E o professor não deve ser mercenário. Dr. Marcelino Sombanha. Pois bem. Hoje já também é professor. Certo. Mas noutra hora foi estudante, foi aluno e depois estudante. Como é que viu os teus professores na altura em que fazia a universidade? Olha, talvez devêssemos mencionar isso na apresentação, né? Como sendo parte do nosso perfil. Claro. Porque eu sou estudante há mais de 15 anos. Sou estudante há mais de 15 anos. Claro. Sim. Então tem muita experiência como estudante. Sim, como estudante tenho muita experiência. E não obstante a isso, eu continuo estudando. Claramente. Seja de maneira formal, informal ou não formal, eu continuo estudando. Então, pronto, somos estudantes sempre eternamente. Né? Exatamente. Sempre eternamente. Certo, voltando à questão. Sim. Como viu os seus professores enquanto fazia a universidade? Eu honestamente queria tanto que me fizesse a mesma questão que fez ao doutor. Como vê a carreira do professor hoje, né? Mas pode começar por aí. Muito pode bem. começar por aí. Hoje, infelizmente, a carreira do professor é visto como aquilo que eu prefiro chamar de trampolim ou escada, né? Um emprego de mediação. Certo. Okay. Via de regra, em Angola, né, a maioria dos plebeus, diríamos a população quase no seu todo, uma vez formada, não tendo oportunidade de exercer a profissão, né, na qual se formou, onde é que ele tende a emigrar? Para a educação. Para a educação.
Infelizmente. Será que é por Educação. ser a mais fácil de se acessar? Por ser a mais fácil de se acessar, não diria. Não diria. Mas talvez por ser uma das áreas que menos paga em Angola e Ok. diríamos por ser vista de forma leviana. É verdade que se diga, a educação não é, né, diríamos, executada com o rigor que se propõe os documentos legais. Ok. Então, os documentos estão lá e as leis plasmadas, mas no ato da execução da educação em Angola não se exerce como devia se exercer. Oh. E como tal, por exemplo, nós temos vivenciado ou ouvido de crimes que se praticam em escolas que parecem crimes que nem sequer dão cadeia. Por exemplo, um ato de corrupção na escola parece um crime Leviano. leviano, até demais, né? O assédio e tal, e por ali. E à medida que o tempo vai passando, mais ainda para aqueles que não são formados no ramo, vão entendendo que aquilo é o normal. Sim. É o normal. E vão normalizando o que é anormal. Deste modo, aí falando dos muitos males que se praticam nesse ambiente de trabalho, parte dele está mesmo o processo de seleção. Por exemplo, eu acho muito desrespeitoso alguém olhar para um formado e dizer: "Ah, tu és formado, ainda não tens oportunidade de trabalhar na tua área, por que não dar aulas?" Oh, acha desrespeitoso isso? Muito, mas muito desrespeitoso. Ok. Eu acho isso muito desrespeitoso. É como se a profissão de professor fosse uma que, prontos, até qualquer um, né, podia Sim, exercê-la. dá a entender isso, exatamente. Mas não vem o caso. É até nem mesmo para ser sapateiro. Nem mesmo para ser sapateiro. Imaginemos. Olhas para qualquer indivíduo e tu perguntas a ele: por que não começar a cozer sapatos? Por exemplo, tu terias que saber se ele tem habilidades para tal, para lhe Aham. sugerir tal trabalho. Certo. Então, com a educação, tinha de haver mais respeito. Ok. Né? E a pergunta talvez seria: tens habilidade para dar aulas? E claro, tem ligações. Olha, eu me formei, não estou a trabalhar. Olha, vem no meu colégio e tu vais dar aulas. É muito despreparo e talvez esse tema não ficasse só a nível superior. Aham. Devêssemos descer mais um pouco, porque isso se vivencia até no ensino primário. Ok. E muitos alunos saem deformados, né, do ensino primário porque o professor não escreve bem, o professor não teve um prévio preparo. E mais uma coisa, estamos aqui a falar de dois lados totalmente antagônicos, porque supostamente alguém para estar na sala de aula foi preparado. Sim. No entanto, ninguém é preparado para ser aluno. Os pais não preparam o filho, olha, tu a próxima semana vais começar a estudar, e então por isso, pronto, não há. Por Não acaso há. é algo interessante que eu nunca cheguei a pensar. Pronto. Quase que não somos. Mas não diria que a carreira normal de mudança, de passagem de classe, começou na primeira, segunda, terceira classe, assim sucessivamente, não seria também já um treinamento automático? Por exemplo, essa questão, né? O estudante é obrigado a aprender a trocar os pneus com o carro em andamento. É dificílimo, mas é Muito. assim. Nós somos obrigados a fazer isso. No entanto, com os professores não é o que vem, não é o que acontece, né? Claro, aqueles que são aventureiros acabam sendo obrigados a passarem por isso. Mas o professor não precisava, porque tem um prévio preparo. O professor precisa saber como preparar uma aula, o professor precisa saber estruturar os conteúdos, precisa saber formular objetivos. E pronto, infelizmente não é o que acontece. E subindo agora, né? Subindo a nossa escada para o ensino superior, o que que acontece? Temos aí o doutor na área tal. Esse doutor trabalha até às 12 horas e tem tempo vago. Provavelmente a universidade para legalizar tal curso, precisa do documento deste doutor. Certo. Pronto. O doutor, sim, é doutor, vai lá em engenharia. Né? É engenheiro, tem o mais alto grau da tal engenharia. profissão. Uhum. Mas a questão é, apesar de ser engenheiro, está preparado para ser professor? Boa pergunta. Tem estratégias de ensino? Aí está. Porque parece que, doutor,
Dr. Camon, parece que as pessoas confundem um pouco saber ou ter uma habilidade de engenheiro, no caso, conforme o Dr. Marcelino apresentou aqui, tem uma habilidade, por exemplo, um engenheiro informático, ele sabe, domina a informática, mas a capacidade de ensinar essa informática que ele aprendeu é um outro assunto, bem diferente do saber fazer. De facto. À medida que o doutor Marcelino falava, veio-me algo na cabeça. Como é possível um professor, por exemplo, universitário, seja quem for, vai numa sala de aula sem o plano de aula? Como é que ele vai orientar? Como é que vai dar aulas? E nós temos muitas situações essas. E isso, como disse muito bem o doutor, começa de quando é vez na base, mas chegas ainda no ensino superior. Tem professores ainda com essas debilidades. E é impossível funcionar. Porque não podes ir lá porque já não tenho mais o que fazer, vou ir na educação. Não, não é isso. É muito sério. Vou dar um exemplo muito prático. Na Alemanha, por exemplo, não tem professor pobre. Na Alemanha não tem Não professor tem pobre. professor pobre. Por quê? Porque outros profissionais discutiram lá com a chanceler alemã para ver se os engenheiros e não só. Disse, não. A profissão que mais ganha, por isso é que difícil, entende bem o meu português, Sim. dificilmente na Alemanha há corrupção. Dificilmente. Difícil porque o professor ganha mais do que o próprio estudante. Agora nós aqui, o estudante, de quando vez é que está a te pagar, como é que se diz? Hambúrguer, o estudante é que está a te dar boleia. Você como professor fica com uma dívida moral com aquele estudante. Claramente. Mesmo que não saber. Mas lá já não, isso não funciona. Estamos a caminhar, mas ainda falta muito, porque enquanto nós não tirar da cabeça que estou a ir dar aula porque tenho fome, então não vamos melhorar. Porque eu não tenho que ir dar aula porque tenho fome. E qual seria o posicionamento, então, desses estudantes que presenciam isso? Porque o estudante universitário já não vai tão inocente assim para a sala de aula. O estudante universitário já conhece muita coisa, já investiga mais, já é mais autônomo, mas ainda assim consegue presenciar isso e não diz nada, por exemplo. O que é que Olha, o a verdade seja dita é que muitos ainda só estão no ensino superior para ter o diploma. Desculpa lá ser o mais Quer dizer, realista os próprios possível. estudantes também não estão preocupados com... Não, muitos deles não estão preocupados. Por exemplo, eu, na minha época de estudante, se um professor não vem dar aula e não dá nenhuma satisfação, eu era delegado, eu tinha que saber do professor por que não veio, o que é que se passa. Mas hoje em dia, um estudante universitário, o professor não vem estranha. O professor não vem, para ele é muito normal. E principalmente, estou a falar principalmente no ensino privado. Eu não dou aulas no ensino de Estado, no ensino superior de Estado, é mais nas instituições privadas. E isso é o cúmulo. Mas é o cúmulo mesmo estudante que só vem na instituição para fazer prova. Porque pensa que ele também já é superdotado. Ok. E isso é um mal que devemos combater. E depois, hoje em dia, uma boa parte dos professores universitários, e não só, são jovens. Se nós jovens continuar com essa dinâmica, os outros vão parar aonde? Estaremos a destruir a sociedade. Estaremos a destruir a sociedade. E depois, se nós entrar um bocadinho nas leis, por exemplo, no artigo 81 da nossa Constituição da República, Sim. fala sobre a juventude. Hoje em dia, a força motriz da nossa sociedade são os jovens. Então, os jovens têm direito a muita coisa. Só que é nós próprios jovens que estamos a ficar frustrados quando nos formamos numa área, por escassez, vamos noutra área, então estamos a deturpar, pensar que não, onde eu consigo emprego, mesmo sem saber, é Professor. na docência. Isso é impossível. Como é possível um professor, disse muito bem aqui o meu ilustre xará, Dr. Marcelino, um professor que não sabe escrever bem. Como é que fica esse estudante? Fica ruim. Então, mais ou menos, são essas deficiências que devemos mesmo como professor. Mas isso não vem só no ensino superior. Temos que dar Sim. maior primazia no ensino de base, porque essas que estão no ensino de base é que vão, aquela mascada, vão subindo até atingir, então,
o ensino superior. Só para ter um exemplo, Sim. no mês de agosto vai haver uma boa parte dos jovens a publicarem nos seus WhatsApps, no seu Facebook, o canudo. Mas o que eles escrevem, a legenda, o que eles escrevem Na para legenda. outro ler, é um Deus macuda. É um Deus macuda. Até aqui o senhor ajudou. Até que o senhor ajudou. O senhor está a dizer que essa roupa, a beca, essa roupa não se compra na Shein. Quer dizer, por acaso não se compra na Shein, mas a responsabilidade que esse traje carrega é de um tamanho que as pessoas muitas vezes não têm noção. Muitos não têm noção disso. Dr. Marcelino Sombanha, Ok. já se deparou com uma situação, acredito que sim, acredito que sim, com uma situação que um professor que prejudica os estudantes, tipo, ele vai dar aulas para prejudicar, deixa claro mesmo que está aí para prejudicar e não para ensinar. Certo. Já teve já viveu situações do gênero? Infelizmente já. Infelizmente já. E o que mais me dói saber é que eu passei isso na minha carreira estudantil, justamente, né, diríamos, naquilo que é a escola máter da educação em Angola. Ou seja, eu estava a ser formado para ser professor e me foi indicado um professor que entrou na sala justamente para prejudicar-nos. Ok. E vejamos, eu já me deparei com um caso de professores que dizem assim, olha, essa questão quem responder é porque cabulou. Quem responder essa questão é porque cabulou. Mas vê Isso só. é tamanho despreparo da parte desse professor. E eu acho que esse professor nem sequer entendeu para que serve a prova. Porque até as notas dos alunos da prova refletem o trabalho que o professor foi fazendo. Sim. Ou seja, se o professor, ao aplicar uma prova, uma avaliação, 80%, 90% da sala tem negativa, é uma prova clara de que o professor andou a fazer um plano falho. Certo. Então, se no plano o professor escreveu conhecer, quer dizer que nós não conhecemos. E o professor devia se rever. Infelizmente, o professor se vangloria. Por quê? Porque metade da turma vai por recurso e vejamos que há casos até de professores que já fazem orçamento da família com o dinheiro do recurso. É, claramente. Professores, e veja, não é apenas o meu ponto de vista, isso é Eu concordo consigo, porque eu já vivenciamos, comum. porque foi meu colega, desculpa lhe cortar rapidamente. Certo. Já tivemos professores que disseram quem tirar, conforme falou, Sim. quem tirar positivo aqui é porque cabulou. Certo. Mas agora a pergunta é, mas qual é o papel do professor afinal? Qual é o papel da prova afinal? Olhem, e eu inclusive tenho relatos, né? Tenho relatos no âmbito daquilo que é a orientação escolar, a auditoria acadêmica. É o caso de pessoas que dizem assim, olha, o professor quando apresentou-se disse o seguinte, na minha cadeira só passam direito 10. Quer dizer, o professor descarta totalmente a possibilidade de que nesse ano letivo eu recebi alunos com altas habilidades, com conhecimento na matéria. E mais ainda, outra questão. Aqui o doutor falou sobre desinteresse de alunos. Certo, não vamos aqui amenizar essa questão. É o que eu digo sempre. Vamos entender que a culpa é um bolo. É um bolo. Certo. Se a culpa for um bolo, nós daríamos 25% desse bolo de culpa aos alunos e 75% para os professores. Muito bem. Voltaríamos naquela questão de preparo, não preparo. Depois, eu acho que parte dos alunos que mostram desinteresse às aulas é por conta da decepção. Nós sabemos o que a decepção gera, né? Todo Quem mundo causa decepcionado dificilmente vai te abrir a segunda chance. Por exemplo, primeiras semanas de aula, a expectativa, e eu vou à escola, vou à universidade. Vem um professor, apresenta-se, e só a abordagem do professor, a forma do professor interagir com os alunos, já me cativa ou desmotiva. Certo. Então, tem aquele caso de professores que pegam, inclusive, cadeira-chave. O professor está com a cadeira-chave e o professor nem se desafia. O professor nem se desafia. Tem mais ainda
casos que diríamos aqui piores, de professores que têm um fascículo elaborado em 1900 E que continua até hoje. Até hoje. Por exemplo, se tiveres contato com o colega do ano a seguir, ele vai ter uma conversa contigo e será mais ou menos assim. Já falaram disso? Ainda não. Olha, vamos falar disso. Já falaram disso? Não. Sem falar de professores que usam a mesma prova há anos e anos. Epa. Dá para medir o tamanho do despreparo dos professores? É muito despreparo. Ou desinteresse, poderíamos aqui dizer. Então, aqui, de acordo ao nível de ensino, existem os que nós chamamos de objetivos, né? Objetivos políticos ou objetivos institucionais, por ali. Um dos principais pilares da universidade é a extensão universitária, né? Investigação e extensão. A falta de extensão por parte das universidades também matam os alunos, porque hoje as universidades acabaram se tornando ensino médio parte 2. Oh. Universidades hoje é ensino médio parte 2, porque tu não consegues sentir a diferença entre uma instituição do ensino superior e uma instituição do ensino médio. Aluno até o 3º, 4º ano não sabe fazer uma pesquisa, não sabe fazer coleta de dados, nem sequer sabe como aplicar a extensão universitária. Agora, seriam os alunos a tomar a iniciativa disso? Não. A própria universidade traça projeto político-pedagógico. A universidade tem aquilo que é o reajuste de currículos. A universidade nem sequer consegue dizer assim, olha, alunos que nós recebemos esse ano vieram com bastante conhecimento nessa matéria e talvez devêssemos atualizar esse e aquele. Por exemplo, os professores hoje, quase no alto do seu egocentrismo, né? Eles entendem que eu sei, todo aluno que vier na minha sala não sabe, então eu terei que ensiná-lo. Acredita que o aluno não sabe o que é aquilo. Mas atenção, existem alunos que gostam de ter contato com o programa. Certo. Isso pelo menos me caracterizou quanto estudante universitário. Eu queria sempre ter contato com os programas, ter mínima noção do que aquilo é. E quando chegasse a época de ter tais cadeiras, eu ficava decepcionado. Decepcionado por quê? Pronto, vamos aqui evitar falar na primeira pessoa, né? O aluno fica decepcionado. Decepcionado porque ele cria uma expectativa. Talvez seja essa cadeira que me vai ensinar a fazer aquilo. Talvez seja essa cadeira que me vai ensinar a aplicar isso. Chega ali, o professor é mais um tradicionalista, que chega, senta na sua poltrona e vai... Pronto, sem falar de casos de professores que te amontoam de matérias. E professores que inclusive escrevem no quadro. Ensino superior, professores que escrevem no quadro. E olha, há um caso curioso, pronto, que alguém contou, de um professor que chegava, escrevia, então logo chegasse ao final, né, que escrevia no quadro, do limite do quadro, passavam, ele lia o que escreveu, percebia que não era aquilo, apagava e voltava a escrever. Dá para imaginar isso. E nós não estamos a falar no nível médio. Estamos a falar no nível superior. Então, eu acho que nós, né, como angolanos, e eu, nas minhas abordagens, faço sempre questão de mencionar isso. Se estamos a ser governados, né, aí disse, não, nosso governo, não sei o que, tudo bem. Mas eu acho que nós, povos, também não aprendemos ainda a nos organizar. E enquanto não nos organizarmos, porque, vejamos, quando é que os pais param de nos bater? Quando os pais percebem que esse filho já ganhou maturidade. Okay. E como é que se mostra essa maturidade? Por meio das nossas atitudes. Às vezes não precisa esperar o pai ralhar para eu me comportar bem. Então, quando eu próprio já mudei a minha atitude, já modelei o meu comportamento. E é isso que acontece com a nossa população. Vejamos, você é formado sei lá onde, nem sequer se preocupa em fazer uma agregação. Outra coisa, professores não se atualizam. Ele aprendeu a preencher um plano de aula, aprendeu a fazer um plano de desenvolvimento institucional numa capacitação que ele teve. É aquilo que ele vai levar 10 anos. Não há atualização por parte, talvez porque as escolas não exigem e tal, mas eu acho que, como profissional, sim, eu preciso alcançar o meu público.
Eu Ok. preciso alcançar. E como é que eu faço isso? Eu tenho que tornar as minhas aulas mais atraentes. E existem, inclusive, e aqui vamos enaltecer, professores que sempre que dessem aula, no final de todos os alunos levantavam e aplaudiam. É verdade. Exatamente. É isso é aí onde eu quis pegar. Porque não é ao todo que. A toda a parte do bolo que está na culpa dos professores. Certo. Porque também temos estudantes que é um caso sério. Temos estudantes mesmo que você olha para ele e diz: "Ih, como é que esse gajo conseguiu?" O caso o meu caso, que é o caso também do Dr. Marcelino, que foi estudar numa universidade pública, numa instituição pública. Nós tínhamos colegas que nós próprios também admirávamos, mas Como é que ele passou no como é que teste ele de passou admissão? no teste de admissão? E é estranho, né? Porque isso acontece tanto no lado dos professores quanto no lado dos estudantes. Porque até existem professores que são espetaculares. Olha, nisso de. Bom, à medida que o Dr. Marcelino ia falando, eu fui me caracterizando com uma situação minha Sim, na universidade. Vou dar um exemplo rápido. Eu fui substituir um professor que, pronto, naquela altura, e disse bem o Xará, de que muitos professores são espelhos. Então, eu quando entrei, me apresentei, alguns, não, como tinham muita Aversão ao aversão ao professor professor anterior, não, muitos não assistiam a aula. Mas depois, essa questão das informações vão passando. sim. Não, temos um novo professor, não sei o que. Não, seja ele quando termina a aula, conta sempre uma história motivacional e tudo mais. Então, uma vez uma estudante veio e disse assim: professor, eu não te gostava. Assim mesmo, Oh, não te gostava. Disse, por quê? Não, eu não sei, eu era muito amigo do professor Marcelino e depois lhe tiraram. Disse, não, mete uma coisa na cabeça, nós estamos numa instituição privada e eu sou um colaborador. E pronto, venham fazer o meu trabalho. Não, mas pronto, os estudantes, afinal de contas, agora vêm todos assistir a aula. Moral da história. Se no seu perfil de entrada, você como um professor, tem um perfil de entrada, já é errado, os estudantes vão meter aquilo na tua cabeça. Esse também não veio só aqui fazer lá seu turismo. Então você tem que motivar e saber transmitir o seu conhecimento. Se você não saber transmitir, então é um caso sério. Certo. Vamos analisar o seguinte, colega Dr. Yuri. sim. O estudante que está com um nível intelectual abaixo, né, da classe a que ele se encontra. Vai lá, alguém está no primeiro ano, segundo, terceiro ano da universidade e nós nos perguntávamos como é que ele entrou. A questão é, como é que permitiram entrar? Talvez essa seria a questão. Como é que permitiram entrar? Porque, vamos lá, critérios de justiça e talvez também de sensatez. Não obstante o fato dessa pessoa ter sido privilegiada no ato da fecundação, né? E, claro, surgiu dos genes de alguém e socialmente já está bem posicionado. E, diferente de nós, plebeus, que temos que lutar, não só lutamos lá no ato da fecundação, estamos a lutar até mesmo na vida extrauterina. Mas eu acredito que essas tais pessoas, ao serem aceitas, pelo menos tinham que passar por um processo de filtragem. Sim. Né? É filho do chefe, sim, mas pelo menos um processo de filtragem. Aqui, mais uma vez, diríamos que é a falha da parte dos professores. Né? Porque quem elabora o teste são os professores. Quem faz a correção são os professores. E supostamente as listas são supervisionadas por eles. Porque eu duvido muito que uma lista seja afixada, sem, no entanto, o professor encarregue ter que assinar. E eu acredito que ele, ao assinar, supervisiona, né? Para não Mas, macular doutor, o tal processo. desculpa, essa situação que acaba de falar acontece muito mais no ensino das instituições públicas. E é nessa mesmo que eu me refiro. Nas instituições privadas é totalmente diferente. Por exemplo, é inconcebível um professor que acompanha os estudantes até no período do recurso e no ato do recurso vão dizer assim, o professor tem de dar as perguntas com a chave.
porque eles lá na direção é que vão lançar, eles é que vão corrigir, mas não acompanharam o processo do estudante até chegar ali. Já na privada, não, são um bocadinho mais rigorosos. Falo isso com conhecimento de causa. Não fica bem, não faz sentido. Doutor, mais uma questão. Por exemplo, quem investe na educação não pode ter a pretensão de enriquecer. Não devia ser assim. Tanto que o investimento na área da educação talvez devesse estar reservado a pessoas bem selecionadas. Certo. Que não fosse para qualquer um ter que fazer escola. Eu, por acaso, me apercebi também de que professores no ensino privado, no ensino superior privado, passam quase os mesmos perrengues que os professores do ensino médio, básico, privado passam. Por exemplo, professores do ensino superior privado, que só são pagos de acordo com a frequência à escola. Será que o tal dono esquece que esse professor precisa investigar? Que enquanto o professor estiver a investigar para satisfazer o aluno que vem à tua universidade e vai dar qualidade de ensino à tua universidade, esse tempo deve ser pago. Por exemplo, quantos donos de universidade financiam pesquisas? Cólera, nós temos quantas escolas de saúde, quantas escolas de análises clínicas que não conseguem nos trazer nenhum dado atual sobre aquela situação. Bom, mas chegou agora num ponto que me fez refletir sobre o trabalho de fim do curso. Se esse trabalho é aplicado após a defesa ou não. O trabalho de fim do curso é mais um tradicionalismo. Apoiado e assinado. É mais um tradicionalismo. É mais um tradicionalismo. É tradicionalismo à medida de que o processo é tão dispendioso para o aluno, tão dispendioso. Sim. O professor come bem nesse processo, né? A escola retira a sua parte. E existem escolas do ensino superior que são mais exploradoras, inclusive. Quase que o professor vê ninharia. E ali o professor precisa fustigar mais o aluno, orientando. Que se não der dinheiro, não terá tempo do professor. E depois, no que reflete aquilo? Como é possível? Nós temos escolas de saúde, mas ainda não nos conseguem trazer dados sobre a questão de saúde. Temos escolas de engenharia, escolas por ali, né? Quase de tudo quanto é curso nós temos hoje em dia. Mas a resolução dos nossos problemas. E às vezes aqui o que nós esperamos é o quê? Eu acho que aqui também precisamos ser um pouquinho mais profundos e promover muito a aplicação do empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo para já está totalmente errado, né? Daquilo que boa parte dos estudantes têm. E eu sempre que eu vou falar sobre esse tema nas minhas aulas, com os meus alunos, passo publicidade do Colégio Santa Úrsula do Saber, o que eu faço? Eu faço sempre a questão de ensinar ao meu aluno que empreendedorismo não é só colocar uma bancada. Empreendedorismo é eu mostrar aquilo o que eu tenho de melhor. E vejamos, o conceito de empreendedorismo também significa inovar. Certo. E, ora, se é inovar, se é resolver problemas de maneira inovadora e criativa, se estiver a fazer enfermagem e faço um curso agregado de educação de infância, eu estou a empreender. À medida que amanhã eu vou concorrer para uma área da pediatria com alguém que não fez esse curso, quem será apto para aquela vaga? Obviamente eu, porque além do curso de enfermeira, eu tenho um curso de quê? Educador infantil. Exato. Então eu sei lidar com crianças. Então, agora, os estudantes universitários não entendem empreendedorismo por quê? Porque, vejamos, você se forma e entende, não. Eu estudei, mas o que eu aprendi não se aplica, tudo bem. Agora, o que você tem feito, ou o que você faz para começar a aplicar aquilo? E mais outra questão, as pessoas nunca nos respeitam, nunca vão nos respeitar até nos posicionarmos e mostrarmos as nossas valências. Porque é justamente assim. Existem profissões que hoje existem, antes não existiam. Exato. Por que essa profissão hoje é catalogada, inclusive até no nosso livro das profissões, ou a nível internacional? Porque alguém um dia entendeu que isso podia ser uma forma de ganhar dinheiro e pronto, começa a fazer aquilo e depois mais pessoas vão aderindo. Então, quer dizer que no nosso país quase que a regra é estuda para teres o diploma, espera concurso público, entras para não trabalhar. Para não trabalhar. Não nos desafiamos.
falou agora Pronto, eu me apego agora à última palavra, desafio. Já vimos casos de estudantes que terminou a sua licenciatura com a sua roupa, com seu traje de licenciado. Parece que depois de ter saído da cerimônia de outorga, vai à estrada com um papel escrito preciso de emprego. Esse estudante está bem? O Não, que acontece para esse eu acho estudante que ir primeiro para... começaremos a retirar o título de estudante. Estudante, certo. Ok. Vai lá, esse licenciado, esse jovem, porque esse talvez só terá passado na universidade. Aham. Terá passado. Porque é assim, o ensino superior não forma mão de obra. Aí está. O ensino superior forma pessoas capazes de resolver problemas. Quem dera, seria feliz se esse tal jovem tivesse não só com o seu papel pedindo emprego, mas com um projeto de mudança social, de mudança infraestrutural. Assim, preciso de oportunidade. Ou preciso de audiência. Aham. Por exemplo, quem dera que fosse isso. Agora, um estudante universitário, não importa o ramo, Certo. não importa. Olha, eu há tempos circulando pelo Quilamba, encontrei assim panfletos. Enfermeiro domiciliar. Eu sou muito apaixonado por empreendedorismo. Muito, mas muito apaixonado. Tanto Ok. que desde o meu primeiro ano da universidade eu congreguei os colegas e apresentei um projeto. Eu disse, nós estamos a fazer educação, existem pessoas aqui no Quilamba a darem aula em domiciliar. Uhum. No outro ramo, você que está se formando para ser professor, não pode. Isso é nosso trabalho. E desde ali, né, ali nasceu o projeto Panopse, Panopse, né, exato. que até hoje tem caminhado. E graças a Deus tem caminhado muito bem. Eu pensei, uau, enfermeiro domiciliar. Talvez olharíamos só para aquilo, enfermeiro domiciliar. Mas quantas pessoas, por exemplo, poderiam ter o filho necessitando de assistência urgente e ele está distante, que podia comunicar ao enfermeiro domiciliar que prontamente faria os primeiros socorros? Percebe? Yeah, Então, yeah. nós na universidade, nós aprendemos a pensar de forma abstrata. Agora, se você fez os teus 4, 5, 6 anos de universidade e o resultado é esse, eu acho que, por exemplo, um empregador sério não emprega esse jovem. Indo na última palavra de um empregador sério que Sim. emprega esse jovem, nós também na universidade existem muitos estudantes, e eu reprovo muito isso, estudantes que estudam para a prova. Eu não gosto de estudante que estuda para a prova. O estudante tem que estudar para a vida. Porque se estudar somente para a prova, termina a prova, você se lhe fazer uma pergunta daquilo que saiu na prova que ele está a terminar, já não sabe. Já não Que sabe. ele estudou para a prova. Então, muitos desses estudam para a prova. É aquilo que o doutor Marcelino disse. Tem que apresentar um projeto. Você, quando apresenta um projeto, você não pode estudar, está aí a mendigar, porque não, alguma coisa não está bem. Então, você passou. Tem que saber o que é estudar, o que é passar. Você falar que passou, aí sim. E porque nós também temos muitos homens que estão aí a fazer teatro só para os outros ver. Não, um estudante universitário não faz teatro. Não faz teatro. Tem que saber valer aquilo que ele aprendeu. É o que diz a música do Anderson Mário, que é um artista que eu, um artista que eu admiro muito. Eu, assim, já de forma assim espontânea, eu espero muito que ele continue sendo o que é, ou melhor. Yeah, porque as letras dele são mesmo muito fortes. Tem uma música que ele diz assim, hoje só preciso que me olhes, não quero bênção, Pai. Deixa dar o primeiro passo para o Senhor me encontrar. Quer dizer, o aluno ou estudante não deu nenhum passo, não caminhou quase nada, embora ter terminado ou ter passado na universidade. E está a exigir algo que ele nem sequer conseguiria também suportar, né? Não conseguiria suportar. Pronto, nós estamos aqui já na reta final do nosso programa. E iríamos rapidamente para o momento de conselhos, né? Que é o momento que eu peço para os meus convidados que deixem algumas palavras
de consolo, alguma palavra de motivação para os nossos ouvintes, né? Para os nossos internautas. Mas eu queria que falassem rapidamente sobre o que causa a cábula nas instituições. De onde se origina a cábula? Por que que os estudantes cabulam, mesmo sendo estudante universitário? E, por fim, deixassem aqui claramente o que é que deveria ser depois do trabalho de fim do curso. Após ter feito o trabalho de fim do curso, não o que está a ser. O que está a ser nós já sabemos, mas o que é que deveria ser feito após terminar aquele trabalho de fim do curso. Vou começar com... Vou dividir as duas questões. Certo. O doutor Camon vai falar sobre a parte das cábulas, o que é que origina e como devemos combater isso. E o doutor Marcelino vai falar sobre o trabalho de fim do curso, o que é que deve se fazer depois de ter apresentado, concluído, se há um outro processo que devia ser feito e as pessoas não têm noção. Porque quem está nos ouvir vai dizer, então pronto, já sei, não se faz nada, mas o que é que deveria se fazer afinal? Certo. Comece com o Dr. Camon. Bom, cábula. 3 minutinhos assim, Bom, é uma questão cronometrados, muito por favor. porque uma delas é... Aqui falamos de vários fatores. Uma delas é por culpa dos professores. Mas eu vou explicar porque é por culpa dos professores. Sendo professor, diz que é culpa dos professores. Uma delas é por culpa dos professores. Sim. É uma questão muito simples. O professor que gosta que o estudante deve escrever até as vírgulas que ele colocou ou ensinou, vai lá um professor que dá um fascículo de 50 páginas. Quero que o estudante coloque até as vírgulas. O estudante não tem aquela criatividade de desenvolver, porque nós estamos no ensino superior. Ele é estudante, não é aluno, é um estudante que vai buscar. Então, o professor que quer o taxativo, então obriga com que o estudante acabou. Isso é inevitável. Uma delas também é muito desleixo do estudante. Hoje em dia, o estudante já não quer ler. Por exemplo, você que estuda para a prova só vai se preparar, fazer uma cabulazinha, mas há vários fatores, mas muitos fatores mesmo. Por isso é que não se aconselha essa prática. Um estudante que se torna estudante, para falar assim, conforme fala o meu xará, que diz que terminou agora, mas quem terminou agora falar assim, quer dizer, é quem já terminou muito tempo, então tem que ter bagagem, tem que saber. O estudante tem que preparar, não estuda somente para a prova, tem que se preparar, tem que ler, porque quando você lê, alguma coisa fica. Porque é impossível você, num ciclo, um semestre, não ficou absolutamente nada, não ficou nada que um professor transmitiu. Então, muitas das vezes, é esse desleixo, é querer as coisas muito rápido, que faz com que, pronto, as pessoas vão cabulando. Mas é uma prática que não se aconselha. Muito obrigado, Dr. Camon, já agora, por participar do nosso programa. E vamos fechar com... Certo. Dr. Muito rápido Marcelino. a questão da cábula. Sim. A cábula tem muitas vertentes. Certo. Desde ter que levar um papel consigo ou ter que solicitar ajuda ao colega. Sim. O modelo de elaboração de provas também depende do objetivo da disciplina. Ok. Depende do objetivo da disciplina. E, claro, quais conteúdos foram transmitidos e como esses conteúdos podem ser invocados na prova. E a prova deve invocar os 3 domínios do indivíduo, né? do estudante. O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Okay. Existem pessoas que se limitam no cognitivo, ou seja, só prova de reprodução, só o quanto o estudante memorizou, o quanto o estudante consegue guardar. E esse é um dos maiores erros que muitos professores cometem também, né? Na elaboração de provas. Pronto, Okay. Indo para a segunda questão, o que fazer depois da elaboração da monografia, da elaboração, defesa. Sim. Uma das primeiras coisas que devia se fazer é levar um exemplar do trabalho na instituição, no campo de pesquisa. E o campo, no caso a instituição, o corpo diretivo tinha que ter contato com primeiro, o problema identificado e as sugestões. Para a resolução deste Certo, problema. para a resolução daqueles problemas. De maneiras que os problemas que o pesquisador identificou esse ano não sejam mais identificados no próximo ano. Okay. E claro que depois aí o candidato, o licenciado, tem
o que sabe, tem muita coisa para fazer. Outra em forma em livro, em e-book, em palestras. Ou seja, você... E tanto que quando você pesquisa no assunto, você se torna especialista naquilo. Ok. Não é em vão que o teu tema aparece no teu certificado. Por que aparece? É para dizer ao mundo que você perdeu tempo lendo sobre aquilo e não só perdeu tempo, defendeu e teve 18, 19, 20. Ok. Pronto, mas é tudo formalismo mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, meus caríssimos convidados. Dizer que o programa foi incrível, gostei. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. E terminamos por aqui mais um episódio do Bem Podcast.